Vamos lá então, né, ô Soler, vamos começar com essa história do Abel Ferreira, que na sexta-feira explodiu essa informação, né, uma grande apuração do nosso do nosso Rodrigo Fragoso, né, nosso companheiro lá da TNT Sports, que trouxe essa informação do Al Saad na FIFA para justamente cobrar o técnico Abel Ferreira de um contrato, um pré-contrato que ele havia assinado para assumir a equipe do Al Saad, até com a data do pré-contrato, né, dia 15 de novembro havia sido fechado esse acordo, a assinatura. O Palmeiras foi campeão no dia 5 de dezembro, né, se eu não me engano, lá no Mineirão. A gente estava lá, né, Soler, e vivíamos a expectativa, o Abel com aquele ar misterioso, né? Vou passar as férias, depois eu decido, piriri parará daqui. Enfim, no fim das contas, ele renovou o contrato dele e esse pré-acordo ficou para trás. Tem dois detalhes que eu queria falar, e claro, vamos discutir muito sobre isso, né? O que será que a Leila teve um poder muito forte aí nesse caso, imagino, para mudar de ideia o Abel, né? Para trabalhar essa mudança de decisão do Abel, mas que vai ter algum tipo de implicação por conta dessa assinatura, né? Desse papel assinado que o Abel teve, ali uma carta de intenções, né? Não sei exatamente como é que a gente pode colocar. Lembrando que para técnico não tem essa questão do contrato, né? Ele não tem que assinar em 6 meses de contrato para vencer. Enfim, foi uma notícia que também pegou muita gente de surpresa. E eu já depois vou fazer uma pergunta para vocês em relação se a idolatria do Abel vai cair um pouco em relação a isso. Mas primeiro, Soler, as suas impressões aí, a sua visão sobre esse tema que gerou muita discussão na última sexta-feira, Soler. Vamos lá, Lelê, né? Pegando a linha do tempo, né? Na sexta-feira, quando a gente terminou a nossa live aqui, eu comecei a acompanhar, né, a live que o Fragoso estava fazendo junto com o Romão Gomide, e aí mandei uma mensagem para sacanear, né, para brincar, que eu estava na audiência, fui zoar o Fragoso, e a gente estava trocando ideia, ele veio me perguntar, né, com relação ao Rafinha, né, informação que o Facincani trouxe em primeira mão, falei, pô, ele foi oferecido, mas por enquanto, pelo menos, eu não sei de nada avançando nessa situação. Falei, pô, o facinho que ele tem mais detalhes sobre isso, mas realmente, o Rafinha foi oferecido, a gente começou a trocar ideia, e aí o Fragoso mandou, fudeu, me chamaram aqui para uma pauta, vou ter que sair de casa e o negócio é quente, daqui a pouco eu te conto. E aí ele trouxe essa informação, quando, como você falou, né, o Al Saad alega que a assinatura aconteceu no dia 15 de novembro do ano passado. No dia 13, o Palmeiras venceu o Internacional, jogo que aconteceu na Arena Barueri, por 3-0. E depois o Abel ele faz uma viagem para a Europa, né? Ele alega que ele vai para Portugal, o Palmeiras dá a liberação para ele viajar até Portugal e ele fica por lá nesse período. E na vitória por 3-0 contra o Internacional, o Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro na 34ª rodada E era da data FIFA, se competição. não me engano, né? Exato, era uma data FIFA. Teve esse jogo, o Palmeiras só volta a jogar no dia 26 contra o Fortaleza, fora de casa, empate por 2-2. Aí vence o América 4-0, vence o Fluminense, praticamente garante o título contra o Fluminense, e aí matematicamente confere a 12ª taça de Campeonato Brasileiro no dia 6 de dezembro contra o Cruzeiro. Então, o Abel ele pediu essa liberação, viajou, e aí o Al Saad alega que ele assinou um documento, que seria um pré-contrato, uma carta de intenção, mas o Abel tinha firmado algo com o Al Saad, e o Al Saad foi à FIFA exatamente abrir uma ação, né, abrir um processo contra o Abel Ferreira, para saber, você assinou um negócio aqui, você não veio, você renovou aí, o que está acontecendo? Então, são duas coisas. A primeira, a FIFA ainda está analisando, não há nenhum martelo batido, o Abel não está pagando nenhuma indenização, o Abel ele não perdeu nenhuma ação, a FIFA por enquanto está analisando, só que chegou no Palmeiras a notificação, o Palmeiras já sabe, e faz um bom tempo que o Palmeiras já sabe desta situação, e o Palmeiras está ajudando juridicamente também o Abel Ferreira, ele tem os seus advogados particulares, o Palmeiras tem também o seu grupo de advogados. Então, essa ação ainda está rolando, a FIFA ainda está analisando, né, o Tribunal Arbitral do Esporte, o CAS, também está analisando toda essa situação para saber se realmente o que o Abel assinou, se tem alguma validade.
Primeiro, eles já viram todo o documento, evidentemente, por isso que o Abel foi notificado. Então, primeiro é um processo para o Abel Ferreira. Se a FIFA entender, falar, realmente, ele assinou um negócio, não cumpriu com o acordo, aí a FIFA vai analisar se o Palmeiras teve alguma interferência. Se o Palmeiras chegou lá e falou, não, esquece daí que você assinou, a gente cobre, você vai ficar aqui, você vai renovar. Ou se o Palmeiras não teve nenhum envolvimento. Essa, por enquanto, é uma parte do processo que ainda está em andamento, e repito, por enquanto só com o Abel Ferreira sendo analisado. O Palmeiras não está sendo analisado, mas por ser um funcionário do clube, o Palmeiras está dando o apoio jurídico para o Abel Ferreira. E aí, se tudo for comprovado, realmente o Abel assinou um acordo com o Al-Sadd, ele teria que ir trabalhar no Al-Sadd, aí a gente já vai para outra parte. Para quando esse acordo seria selado? Para ele começar a trabalhar no Al-Sadd, como chegou a ser noticiado por alguns companheiros, no dia 27 de dezembro do ano passado, e aí ele seria um técnico para a temporada de 2024, ou ele firmou algum acordo com o Al-Sadd para janeiro de 2025, e o Al-Sadd agora foi à FIFA porque ele renovou o seu contrato até dezembro de 2025. Então, já são outras situações provarem realmente, o Abel assinou, ele falou que ia trabalhar aqui e não apareceu. E aí, então, a gente vai ter que saber se ele assinou algo para janeiro de 24 ou algo para janeiro de 25, o que aconteceu nesse meio do caminho. Como você bem falou, ele pode ter assinado porque ele é um profissional, ele tem apego, ele tem amor, ele tem paixão, ele tem reconhecimento, ele tem tudo aqui no Palmeiras. Mas chegou uma oferta, e ele falou sobre essa oferta. Ele falou que ficou balançado por essa oferta, só que ele sempre disse que ele iria cumprir o seu contrato. Por isso que eu estou falando. Se ele falou que ia cumprir o seu contrato, ele sempre falou isso, será que ele assinou algo para 25 e agora ele renova até dezembro de 25, por isso que o Al-Sadd abriu esse processo? Então é algo que o Abel poderia explicar, se é que ele pode explicar, né? Porque talvez tenha alguma proteção jurídica para não falar desse caso, mas é claro que ele será questionado sobre isso se ele não tiver nenhum pronunciamento pessoal dele com relação a toda essa questão. Mas é claro, a Leila Pereira teve um papel fundamental para que o Abel Ferreira permanecesse no Palmeiras, para que o projeto... E é provável que já sabia também, né, Soler? É provável que ele tenha falado para ela que... Então, essa notificação de agora... O Palmeiras já sabia que ele tinha assinado esse acordo. Tanto é que eu acho que pelo fato de saber desse acordo, acelerou o processo de tentativa de renovação de contrato. Então, lá atrás, quando renovou, o Palmeiras tinha total ciência de que o Abel já teria assinado alguma coisa com o Al-Sadd, saberia, inclusive, também de que esse tipo de situação agora, atual, já poderia acontecer. Então, teve tempo aí de se armar juridicamente para encarar o que a FIFA vai determinar. Então, eu acho que deve ter alguma jurisprudência, alguma coisa, eu imagino, tá? Tô fazendo uma leitura aqui de fora, vou botar já o Felipinho também nessa roda aí, mas pelo que a gente entende minimamente, né, o departamento jurídico do Palmeiras é muito competente, né, através do André Sica, o Léo Holanda também, e então eu imagino, viu, Soler, que o Palmeiras já sabia desse pré-acordo na data que ele foi assinado, nessa viagem que o Abel fez. Eu imagino que ele voltou já trazendo essa informação. Não acho que o Abel ia esconder isso do Palmeiras, e também não acho que o Palmeiras ficou sabendo agora, junto com a gente, meu Deus, o Abel assinou, você não assinou, não. Eu acho que o trabalho interno já tem sido feito para que esse momento chegasse, né? Os caras vão, em algum momento eles vão reclamar, eles vão acionar a FIFA, vamos se armar aqui para tentar explicar ou tentar ver a forma que ele vai ter de continuar. Se tiver que pagar, vai ter que pagar, mas enfim, pelo menos ele continuou no Palmeiras, né? Sim, e aí, né, se o Palmeiras tivesse ficado sabendo quando o Fragoso divulgou, o Palmeiras não teria confirmado para todo mundo que perguntou, é real isso? O Palmeiras confirmou para todo mundo. Então, o Palmeiras já sabe há um bom tempo. E o Palmeiras, além de confirmar, já falou, estamos dando respaldo jurídico para ele também. Então, como você bem destacou, e pode ter sido algo exatamente assim. O Abel ficou balançado, falou, puta, vou aceitar, e ela falou, não vai, você vai ficar, isso daqui é o projeto para o futuro, preciso de você, quero você é a cara para fazer essa reformulação que já está acontecendo há muito tempo no Palmeiras. Então, muita coisa pode ter acontecido no meio dessa negociação e ele foi convencido a ficar no Palmeiras, firmou um novo contrato com o Palmeiras. Então,
É claro, não tem que diminuir a idolatria por parte do torcedor, torcedor que gosta do Abel tem que continuar gostando do Abel, só que faz parte do mundo do futebol. O cara recebeu a proposta, ele ficou tentado e assinou um documento. Só que a gente já viu também acontecer do nosso lado. Thiago Neves, Martinucci, os caras também Martinútil. assinaram um acordo, rasgaram o acordo. E aí, cara, se o Palmeiras não teve competência de vencer na justiça, aí é uma outra questão daquele momento. Hoje o Alçade talvez tenha essa condição de vencer, ou talvez não. Talvez se prove, pô, ele assinou uma carta de intenção, vale porra nenhuma. Isso aí, mas fato é, nesse momento tem um processo rolando, e nesse momento, do Palmeiras, alguém conseguiu bater o pé e falou: não vai, você não vai sair. Ah, mas eles vão pagar muito. Não vai, eu preciso de você, eu quero você, você é uma peça muito importante nessa engrenagem. E ele renovou o contrato dele. E agora, internamente, existe um desejo para que ele permaneça até o final do mandato da Leila Pereira, caso ela seja reeleita. A gente vai falar sobre isso também, porque já tem gente que está meio bravinho com ela da situação também. Mas o Abel, ele é um fato, ele assinou alguma coisa, senão a FIFA nem teria mandado a notificação. O Palmeiras sabe que ele assinou alguma coisa, mas o Palmeiras pode ter ido lá, fala, não vai, brecou, e natural, isso acontece também. E Sim. agora seria interessante o Abel explicar essa situação, porque ele sempre foi um cara muito esclarecido. Ele mesmo disse, né? De acordo com fontes, de acordo com fala quem é, então ele pode falar sobre isso, já que ele também não gosta de manter as coisas reservadas. Então, eu acho que ele tem essa obrigação como um ídolo do Palmeiras, como o técnico com mais títulos ao lado do Oswaldo Brandão, no Palmeiras, de explicar o que aconteceu para ele falar: ó, cara, eu assinei um negócio, aí eu fiquei, porque eu quis ficar, porque o projeto aqui me tentou, eu fiquei tentado lá e agora, porra, fui convencido. Só que também existe É outro isso. lado. A família dele pesa também bastante sobre isso. Ninguém quer sair daqui. E ele já falou sobre isso também, que ninguém quer sair daqui. Então ele ficou É, tentado, pode ser que ele assinou lá e ninguém comprou o barulho dele. Então são muitas situações que o Abel poderia explicar. É só para fechar aqui, Lele. Quando a gente estava lá em Belo Horizonte, a gente trouxe sempre aqui no canal que o Abel não ia sair e que tinha assim um plano de renovação. Porque muita gente lá dentro fala, ele não vai sair, não, tá tudo certo, vai passar férias comigo, tá tranquilo, vai ficar. E ele ficou. Eu, sinceramente, não tinha essa informação que ele assinou algo, sabia do desejo, do interesse, e ele publicamente falou. Ele falou, pô, chegou uma proposta para mim, tem um monte de zero lá, e eu fiquei 2 dias sem dormir. Ele chegou a falar isso numa entrevista coletiva. Só que ele também internamente deixou claro para algumas pessoas que ele ia ficar. Então seria interessante, pelo menos da parte do Abel, ele explicar o que aconteceu, que faz parte do mundo do futebol, o cara aceitar uma proposta e acabar depois recuando. Então, natural, natural. E aí, alguém dentro do Palmeiras foi muito firme, pô, não vai, a gente vai te apresentar um é, outro projeto aqui que você não vai. E pra gente é muito bom ele permanecer. e aí veio, para mim, entra total a Leila. Agora, o Felipe, o Soler citou aí de não diminuir a idolatria, eu acho que tem os dois viés, né? Tem a questão de não diminuir a idolatria ou diminuir, ou até aumentar. Ou até aumentar a idolatria, porque o cara, ele pode ter naquele momento assinado, mas puta, ele parou e pensou depois de novo, conversando. Não, vou continuar nessa porra, vou continuar aqui, dane-se isso aí, piriri parará para trazer essa outra visão também, né? Então a gente às vezes tá com essa impressão, porra, o Abel, senão ele queria sair, mas ele não saiu, mano. Ele renovou o contrato e continua por aqui. Essa é mais ou menos a sua leitura também dessa história toda. Acha que a idolatria tá até um pouco mais forte, né? Por conta dessa situação de ter assinado algo, mas eu vou colocar, traçar um paralelo aqui. O cara tá num casamento, tal, ele, mas na hora não vai separar, não vou separar, vai pesar a família, vai pesar aquele tanto de coisa que ele já construiu. E aí eu quero saber, rasga isso aqui, eu não quero mais, aqui é palestra, tal. Mais ou menos por aí, Filipinho? Acho que foi pior que só a separação, né? Ele pegou o contato da amante, trocou ideia, foi no primeiro encontro, mas na hora de entrar no motel ele desistiu, voltou para casa. Acho que a questão maior foi. Eu acho que a idolatria é impossível diminuir. O que ele conquistou pelo Palmeiras é gigantesco e nada pode abalar. Eu acho que o que abala talvez seja a confiança de uma parte da torcida, a outra é muito do torcedor, né? E o palmeirense tem vários perfis. Alguns vão acreditar
que aumenta por ele ter ficado, outros vão pensar que ele só ficou porque o Palmeiras pagou a mais por conta do contrato que ele apresentou. Enfim, vai depender muito de torcedor para torcedor.